Olá, eu sou o Pedro Pereira e este é o primeiro episódio do podcast Estalo, que vai te contar tudo o que está rolando na Bienal do Mercosul. O nome Estalo é inspirado justamente na temática dessa 14ª edição do evento, que traz a arte para Porto Alegre e região metropolitana de forma gratuita, democrática e com artistas de 30 países. Hoje eu estou acompanhado do professor Fernando Bacos, que é coordenador do curso de design da Famecos, do jornalista cultural Roger Lerina e do curador-chefe da Bienal este ano, Rafael Fonseca. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar esse papo, então? Podemos? Vamos lá. Fiquei de fazer a primeira pergunta, então acho que para começar, a gente pode perguntar como é que começa uma Bienal? Ou melhor, como é que começou essa, se quiser, mais fácil. Como é que começa uma Bienal? Que ótimo. Bom, obrigado pela oportunidade para falar um pouco sobre a Bienal do Mercosul. Peço desculpas pela minha voz rouca, mas como a gente está justamente no dia da abertura hoje e a gente está muito cansado da montagem, certamente a voz rouca se justifica um pouco mais. Como é que começa uma Bienal? Não sei, no caso da Bienal do Mercosul, das minhas outras experiências também com bienais, eu tive outras duas anteriores, começa com um convite de uma pessoa X, né? Muitas vezes de uma pessoa de uma instituição, né? Nesse caso da Bienal do Mercosul, eu tive uma experiência na 10ª Bienal de trabalhar como curador assistente, uma experiência, digamos assim, intensa, na qual não vou entrar muito em detalhes, mas depois dessa experiência eu tive outras experiências profissionais e aí um belo dia me contactaram e me sondaram sobre a possibilidade de fazer a Bienal do Mercosul. Então, tendo esse convite, e eu já conheci na cidade de Porto Alegre, porque eu fiz alguns projetos aqui, além dessa 10ª Bienal do Mercosul, né, eu fiz algumas exposições aqui. No momento que me convidaram até para a Bienal, eu estava com a exposição da Vera Chaves de Barcelos, da Fundação Iberê Camargo aqui. Então, assim, conhecendo minimamente a cidade, trabalhando com vários artistas gaúchos, etc., eu acho que é um começo que é um pouco mais sólido do que começar, sei lá, numa cidade, num país que eu não conhecesse, né, assim. Então, não sei, acho que começa com uma folha em branco mesmo, e daí você vai rascunhando. Assim, eu acho que no caso da posição de curador-chefe, acho que começa pensando equipe, depois começa pensando espaços, depois no terceiro momento começa pensando artistas, mas sempre com um grande guarda-chuva sobre isso tudo, que é o orçamento, né? Assim, então, acho que é tudo conectado entre desejo, pesquisa e uma realidade assim mais concreta das coisas, né? Mas começa só com a pesquisa ou começa com a equipe? Tipo assim, vou me juntar com pessoas que vão fomentar um tema ou tinha um tema? Eu acho que começa com a equipe, porque eu acho que sendo você curador-chefe de um projeto da escala com a Bienal do Mercosul e sabendo que você não vai trabalhar sozinho, eu acho que só depois que você tem uma equipe que você junto a elas concorda sobre alguma coisa, né? E acho que no caso do Estalo, no caso da 14ª Bienal, foi bem assim. Claro que eu tinha desejos, mas eu acho que o meu encontro com o Thiago, com a Ina, com a Fernanda, com todo mundo que compõe, Marina, Ana, Michele, Andréia, design, arquitetura também, a gente foi modelando como se fosse uma massinha de modelar em conjunto, né? É um trabalho que ele é longo, mas é um trabalho que de nenhuma forma se dá de maneira vertical, né? Como eu tive uma ideia, se você executa, né? Então você acho que começa com a equipe, sim, e depois cai em pesquisa, espaços, dinheiro, etc. Rafael, primeiro parabéns pelo projeto e por encarar esse desafio que a gente sabe que não é pequeno, é muito grandioso. Essa ideia, esse mote do Estalo, que é um conceito muito poético também e muito amplo em termos de possibilidades que abre para um projeto curatorial. Eu queria te perguntar, de uma forma um pouco mais prática, desde esse aceite, desde esse convite, Fernando citou aqui, para você fazer curadoria geral da Bienal, até essa abertura hoje, bom, muita coisa aconteceu no país e no mundo. E no país, no mundo do ponto de vista político, e no país também, muita coisa mudou socialmente também, do ponto de vista comportamental, e muito especificamente em Porto Alegre a gente teve um evento climático extremo em maio de 2024, no meio do caminho, portanto, né, dessa produção, que eu imagino que de alguma forma vai reverberar nessa exposição. Eu queria que você falasse um pouco, dando algum spoiler para quem vai começar a ver agora, o que esse tipo de circunstâncias de todos os gêneros acabaram influenciando na curadoria e na produção dos artistas, das obras que a gente vai ver nessa Bienal. Acho que isso é uma ótima observação, assim. Eu acho que poucas vezes no campo da curadoria a gente fala sobre como essas coisas se
contaminam, né? Eu acho que grande parte dos curadores colocam num lugar, assim, de, sei lá, de um intelectual com I maiúsculo, não coloca como a vida, as pequenas coisas, coisas, sei lá, da minha vida pessoal, coisas como a enchente, por exemplo, que, né, foi uma gigante tragédia, como isso influencia e faz um projeto mudar de curso, né? Não é só sobre livros, leitura e pesquisa, mas sim sobre o dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente começou a Bienal do Mercosul, quando esse convite foi feito em março de 2023, pensando na coisa do estalo, o desejo do estalo, na minha cabecinha, era uma coisa muito pós-pandêmica, digamos assim, que a última Bienal foi muito tomada pelo espírito da pandemia, o espírito não, enfim, a matéria da pandemia, digamos assim, e também, claro, tinha uma relação com uma mudança de governo no Brasil. Não vou entrar, claro, em detalhes óbvios, mas enfim, tinha uma certa lufada de ar fresco, assim. Da história parecia fazer sentido. E aí, além disso, eu tenho uma tendência, assim, no campo da escrita, da reflexão, de pensar as posições, que eu não gosto muito de títulos ou projetos que eles, sei lá, que os títulos, que o anúncio de uma coisa, que o enunciado de uma coisa seja muito fechado ou muito citacionista. Eu tenho uma tendência a gostar de títulos seja uma palavra só, e que joguem especialmente com um público não especializado, que poderia ser o nome de uma banda, de uma série, de uma novela, sei lá, de uma festa no Cabaré aqui em Porto Alegre, que seja, enfim. Então, estalo ficou muito bacana, porque era uma palavra só, porque em inglês também funciona, né? Snap, e snap em inglês também tem muitos sentidos, chasquido em espanhol também funcionava. Então a gente ficou muito pensando exatamente o que você falou, como é que essa palavra poderia ser um guarda-chuva que lidava com coisas muito contraditórias até. E aí, claro, no decorrer desses 2 anos, meu amigo, tudo aconteceu, né? Assim, você teve desde a mudança do governo aqui com Lula, você teve, claro, conflitos, guerras pelo mundo, que eu não vou citar também, mas a gente também sabe, guerras se estendem há décadas de mais diversos tipos. Você teve a enchente aqui em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, que alterou não só o calendário da Bienal, mas também, claro, lugares que a gente ia ocupar, não muitos, sendo bem honesto, mas assim, um lugar que a gente ocupar, que era o Museu do Trabalho por dentro, a gente não vai ocupar mais por dentro, só a fachada. Alterou o desejo de alguns artistas, especialmente os daqui, da região. Por outro lado, sendo bem honesto, quando aconteceu a enchente em maio de 24, a gente já tinha 95% dos artistas convidados, então também não era uma coisa do tipo, ok, aconteceu a tragédia, vamos resetar a máquina, também não era nem possível fazer isso, nem se a gente quisesse poderia fazer, e também não queria fazer uma Bienal panfletária que ilustrasse a tragédia, ou que fizesse algo que se apropriasse da dor alheia, né, esse lugar muito messiânico, às vezes, da arte contemporânea, né? Eu venho de Berlim, eu vejo aqui, eu venho aqui, eu coleto imagens de cadáveres da inundação, faço uma obra e, ok. Então, eu acho isso muito cruel e perverso. E além disso tudo, assim, além dessa macro história de Porto Alegre, além de, enfim, conflitos, Brasil, etc., eu tive um episódio muito triste, assim, na minha vida, que minha mãe faleceu no ano passado, em março, né, assim, então também eu sempre acho que as coisas do estalo foi engraçado. Eu perguntei para ela, alguns meses antes dela falecer, o que ela achava do estalo, né, e minha mãe era uma praticante de Umbanda, então para ela o estalo era o exército que você faz quando uma entidade sobe ou quando uma entidade desce. E aí também lidar com a morte dela em março do ano passado, depois da morte dela, tem enchente em Porto Alegre, admito que foi um pouco demais, assim, sendo bem egoísta no meu comentário, porque eu não estava aqui na cidade, claro, para minha saúde mental, assim, e claro, e para o acompanhamento da saúde das pessoas da equipe que estavam aqui também. Então acho que a Bienal também, essa ideia do estalo acaba ecoando, instalando isso tudo, né, assim, coisas da minha vida, coisas da cidade, coisas do mundo, e acho que os artistas também foram, de alguma maneira, navegando por aí. Então, por exemplo, tem desde pessoas que tinham um projeto e alteraram o projeto radicalmente, que a Bienal pulou de setembro para março, né, assim, até pessoas que mantiveram o mesmo projeto, até pessoas da cidade que falaram, não, já que teve o convite, eu quero fazer uma coisa que flerte ou reverbere essa ideia que aconteceu na tragédia aqui. Tem tudo um pouco nesse caso, na dinâmica da Bienal, né? E isso que é o bonito, né? Então acho que foi muito bom também de poder fazer uma curadoria que teve uma flexibilidade quanto a gente poder alterar as datas, também alterar projetos, não radicalmente, mas pelo menos parcialmente alterar os projetos, né? Tu comentou sobre a escolha dos lugares. Como é que ela foi feita? Então, a Bienal do Mercosul, acho que ela tem um dado interessante, que é essa relação afetiva que as pessoas têm com o cais, né? Assim, então, a Bienal do Mercosul, a primeira que eu vim, a do José Roca, foi a 8ª Bienal, não vou lembrar o ano dela, que eu estou muito cansado agora, mas eu acho que foi 2010, talvez, não lembro, que chamava Ensaio... amém. Então, assim, Ensaios de Geopoética. Eu fui lá no cais, vi os galpões, maravilhoso, etc.
E aí a gente começou a debater que lugares a gente poderia gentilmente ocupar nessa edição. Assim, desde a minha primeira reunião da Bienal, existia um medo, sendo bem honesto com vocês, sobre uma futura enchente da cidade. Assim. É um fantasma que percorre a Porto Alegre há muito tempo, né? Não é um fantasma, aconteceram enchentes, né? Assim, pequenas, menores inundações aconteceram. Então o cais que a gente queria muito ocupar, mas a gente tinha esse receio de acontecer uma tragédia climática e tinha um receio também do valor que era isso, né? Porque ocupar ali é muito caro, você tem que fazer banheiro químico, você tem que reformar tudo, etc. Então uma ideia que eu dei, assim, inicialmente, como eu venho também do contexto periférico do Rio de Janeiro, sou da zona oeste do Rio de Janeiro, sou de Jacarepaguá, aquele bairro eternizado naquela música horrorosa de Jota Quest, chamada Ônibusfobia, né? Que Jacarepaguá é um lugar longe pra caramba, né? Assim, então eu fiquei pensando muito nisso. Para mim é o lugar do Rock in Rio, uma outra referência bacana. Bem gentil dessa parte. Então assim, uma coisa que eu fiquei pensando muito era, por que não fazer uma Bienal que, ocupa os lugares do centro, como Margues, como o Santander, que é patrocinador, inclusive, dentre outros, amplia os lugares do centro, né? A gente tem o Capitólio, tem o Espaço Força e Luz, e alguns outros lugares, mas porque também a gente não tentava também ocupar alguns lugares de outras zonas de Porto Alegre da chamada periferia, né? Ou seja, o Ling já era parceira, mas tem o Muro do Guete, você tem os dois estações de cidadania, na Lomba do Pinheiro e na Restinga, tem o Museu da Cultura Hip Hop, RS, que é super recente, então por que não tentar, sem ser grandiloquente demais, mas por que não tentar ampliar esses lugares para chegar a um público que não é o público que só percorre o centro da cidade. Então foi tudo sendo tecido um pouco assim, a gente foi chegando nesse formato com 18 lugares. Assim. Teve até um caso muito curioso de uma pessoa que eu conversei, cujo nome não citarei para quem está vendo e ouvindo curioso, mas é um curador que eu comentei dessa ideia, e ele falou para mim assim, eu não ocuparia esses lugares fora do centro, porque ninguém vê. Aí eu respondi para ele assim, mas ninguém quem, né? Talvez pessoas que são de uma certa classe socioeconômica em Porto Alegre que frequentam o centro não vão até Lomba do Pinheiro, mas a comunidade de Lomba do Pinheiro que talvez não vá até o centro, pelo menos ver uma obra da Bienal. Então uma preocupação minha e nossa equipe era, que ocupemos lugares fora do centro, mas também não ocupemos lugares que não tem uma circulação de pessoas. Então os dois estações de cidadania são muito bacanas porque muita gente passa por lá, né? Assim, então as obras vão estar lá e vão estar conversando com os públicos de lá de alguma forma, né? Ainda nessa linha eu tenho uma pergunta bem específica, que é uma das coisas que mais me chamou atenção. Vocês deram um nome para os estalos, que são os lugares onde vão estar as exposições, né? E um que me chamou particularmente a atenção, até pelo aspecto emblemático, né, que é a da Casa de Cultura Mário Quintana, que é um estalo que parece um asterisco, bem esparramado. E aí? O que a gente tem a dizer sobre isso? A gente faz uma coisa na vida e tem que responder. Não, assim, qual é o conceito? Não, o que acontece? A gente começou a achar que o nome só estalo, claro, é muito bacana, mas ele é muito amplo. E daí a gente, numa reunião, surgiu essa ideia de intitular os 18 espaços com 18 estalos. Então, sendo bem honesto, na verdade, a minha ideia era que cada título tivesse a palavra estalo também. E na hora de escrever os títulos, e tanto eu, quanto Ina, quanto Thiago, quanto Fernanda, a gente pensou isso, e os artistas estão sozinhos, como, sei lá, o Felipe Rezende no Vila Flores. Ele intitulou sua exposição lá, o seu estalo lá. A gente começou a perceber que não fazia sentido ficar muito repetitivo tudo ter estalo, 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 estalo. E a gente começou a criar uns títulos mais, como é que eu posso chamar isso? Mais poéticos às vezes, mais dadaístas em outros, para jogar também com a imaginação das pessoas, não entregar tudo, né? A Casa de Cultura Mário Quintana e o MAC RS, né, que tudo junto no mesmo prédio ali, é um espaço que a gente tem artistas que talvez, se você fosse encaixá-los em outros lugares da Bienal, eles poderiam ser encaixados em lugares muito específicos. Então, eu que dei esse título, na verdade, eu fiquei pensando que ali parecia um asterisco, ou seja, meio esparramado. A Casa de Cultura, ela é incrível e ela tem esse aspecto meio labiríntico, né? Você anda, não sabe o que tem, se depara com um casal se pegando, de repente tem uma escultura, de repente aquele espaço com post-it, de repente tem, sei lá, uma coisa de samba embaixo. Então eu pensei, bom, lá é como se fosse um asterisco, uma coisa bem esparramada, assim. Então é uma maneira de falar que tem vários estalos em um estalo só. Acho que é uma boa definição. E tem um exercício também de ocupar a cidade além de espaços positivos, com essas outras atividades que vão acontecer, né? Ações, então, quer explicar um pouco mais? Quero. Eu senti, conversando com a Michelle Sgit, que é uma das curadoras do Educativo da Bienal desse ano, junto com a Andréa Gino, pela experiência dela de outras bienais do Mercosul, que ela fez várias, de educadora, coordenadora, supervisora, etc.,
que tinha uma queixa na Bienal do Mercosul que muita coisa caía no colo do educativo, né? Ou seja, não era só a relação da formação de professores ou dos mediadores tão famosos da Bienal, né? Porque a Bienal tem uma trajetória longa quanto isso, uma referência mundial no campo da arte e educação, mas também quem tomava conta de atividades específicas e programações efêmeras. E aí surgiu essa ideia de chamar pessoas para cuidar dos chamados programas públicos, que é um termo, assim, meio clichê do mundo da arte contemporânea, né? Public programs, programas públicos. Eu acho que é um termo que não diz nada, mas diz tudo. Mas, enfim, é a maneira de dizer atividades efêmeras durante a Bienal. E aí, eu fui um dia no Força e Luz e conheci a Ana Matos e a Marina Feldens, que trabalham lá. E foi até um dia de um baile de voguing lá. E eu fiquei um pouco chocado, assim, porque eram, sei lá, 200 pessoas ali, uma galera super zennial e gente, sei lá, dançando, fazendo voguing, música alta e sei lá o quê. Naquele espaço, que é um espaço não é relacionado ao governo nem municipal, nem estadual, nem federal, acontecendo ali. E aí, conversando com elas começaram a me indicar festas, tinha uma arruaça no mesmo dia, eu acho. Eu fui na arruaça, eu estava com elas, eu falei, cara, e se essas duas gurias, né, assim, que a gente tem na graduação em artes visuais na URGS ainda, fizessem programas públicos, né? Porque elas são antenadas, elas produzem festa, produzem show, conhecem todas as diversas intersecções da noite aqui de Porto Alegre, e daí nasceu esse desejo. E elas geram um programa megalomaníaco, incrível, com 56 atividades, entre falas, workshops, tem até corrida da Bienal do Mercosul, e coisas com comida, e coisas com voguing, e coisas que vão para todas as direções, e que ocupam lugares muito diferentes também. Então, isso é muito legal, assim, porque é a maneira de pensar que a Bienal não é só a abertura pro povo da arte contemporânea, que não mora aqui, vir aqui e tal. É sobre a cidade também e é sobre atividades que envolvem pessoas que estão aqui e que moram aqui também, né? Assim, então, acho que é muito bacana. Não é só a exposição, mas sim esses dados esses momentos mais efêmeros, né? Que podem ser desde uma, sei lá, pessoa lendo poesia até ser uma coisa mais grandiosa como um pequeno festival que vai ter no final da Bienal, né? Um pequeno festival de música. Emendar nisso, tu tinha falado também na coletiva de imprensa que era uma Bienal geração Z. Então, é um pouco isso, é uma perspectiva? Não, eu acho que é mais Bienal, assim, eu sou milênio, né? Não sou Z, então eu acho que é uma Bienal mais milênio do que Z, porque todo mundo tem ali, mesmo a Ana e a Marina, elas não são geração Z, assim, mas eu acho que tem um dado que é fato, assim, que a nossa equipe da Bienal do Mercosul eu odeio dizer isso, mas eu vou dizer, mas é entre largas aspas, assim, no estilo documental da coisa, a equipe mais jovem da história da Bienal do Mercosul, né? Eu tenho 37, Thiago tem, sei lá, 33, ainda tem 30, então tem um certo dado que é informativo mesmo, calhou de ser assim, né? Então acho que a programação acaba calhando de ser assim também, e acho que os artistas também, se pegar os 7 artistas, eu diria que a gente tem uma coisa muito doida, né? A gente tem grande parte deles, assim, millennial, alguns poucos de 26, 27 anos, mas grande parte millennial, e tem um salto para pessoas acima dos 60, 70 e artistas mortos. A gente não tem muitos artistas de 40 para 50, 50 e pouco, isso é a geração 80. Eu até trabalhei num projeto recente no CCBB do Rio e de outros CCBBs, não está tão presente na Bienal. E acho que acaba sendo um espelho da geração de curadores que está fazendo o projeto também, né? Nossa geração não está representada. É meu etarismo, minha dose de etarismo. O etarismo. Rafael, você já falou aqui a respeito de descentralização, e agora estávamos falando de programas públicos, projeto educativo, outras atividades para além exatamente do aspecto expositivo de artes visuais. Eu te pergunto, como um curador que já tem uma trajetória, inclusive com outras bienais, a gente tem ouvido falar de que o formato bienal está em crise. Já se vão mais de 20 anos que esse assunto, pelo menos, é em pauta. Eu queria saber de você o que significa uma Bienal, exatamente, na sua concepção? Qual é a função, se é que tem que ter alguma função exatamente, pode ser que não, mas que papel ela desempenha, digamos assim, dentro, não apenas do circuito das artes, da cultura, mas também do ponto de vista da vida de uma comunidade, e como a Bienal, esse formato, ele pode se reinventar para que ele continue sendo uma ação pregnante e importante do ponto de vista da arte, da cultura e da cidadania mesmo. Nossa senhora, você acabou de fazer a pergunta de $1 milhão. Se alguém estiver ouvindo, tiver uma resposta, você pode mandar por e-mail dele, por favor. Não, assim, eu acho que
as bienais são como se fosse o Rock in Rio, né? Assim, você falou de Jacarepaguá do Rock in Rio, né? Eu acho que é isso. Eu acho que as bienais são, de certa maneira, os Rock in Rios das artes visuais, com todos os problemas que tem, ecológicos, de capital, de disco voador, ou seja, eu amo Porto Alegre, eu venho aqui frequentemente, mas eu não moro na cidade, né? Assim, então, claro, uma pessoa pode olhar e falar, você veio aqui, fez isso, você não é daqui. Sim, eu não sou daqui, mas talvez se eu fosse daqui também, a programação seria diferente, seria nem melhor nem pior, seria apenas diferente. Então, acho que tem uma coisa efêmera que lembra não só Rock in Rio, mas talvez sendo mais brasileiro ainda na minha referência, lembra algo de carnaval mesmo. Foi engraçado porque antes daqui, eu estava com a Ina no Rio, a gente foi ver o carnaval na Sapucaí, ela nunca tinha visto, e ela ficou chocada, assim, e eu estava falando com ela até brincando, porque tem essa coisa, né, de uma Bienal, você pensa 18 espaços, são quase que 18 escolas de samba, 18 enredos, né, Verdade. assim. E o carnaval aqui, os desfiles, super importante em Porto Alegre também. O enredo é estalo, são 18 estalos. Então, assim, acho que tem uma coisa que é parecida. Agora, assim, essa coisa da crise, né, das bienais, eu acho que se fala desde que as bienais existem, né, assim. Mas eu acho que as reflexões que a gente tem que ter são mais, claro, como é que isso torna algo que faz sentido para as cidades, como é que se torna algo que é uma via de mão dupla, que tanto os estranhos que aqui chegam aprendem com a cidade, vice-versa, não se torna uma coisa assim apropriativa ou uma coisa meramente de extração de uma cidade. Acho uma discussão importante de ter, que é uma discussão ecológica também. Como é que você faz uma Bienal que você, por exemplo, não torre as pegadas de carbono, não torre no dinheiro mesmo de transporte, caixas de madeira e traz coisas, etc e tal. Então, acho que tem uma série de discussões mais de sustentabilidade da Bienal, das bienais, que eu acho que é importante. Eu não sou especialista na discussão também, mas acho que é importante ter. Agora, qual que é a função de uma Bienal, né? Eu não sei, assim, a primeira Bienal que eu pus dinheiro na vida para juntar, para viajar, para ver, foi a 8ª Bienal do Mercosul. Eu lembro que semanas depois fui em Curitiba, vi a Bienal de Curitiba. Mas eu sei que eu sou um público muito peculiar, que eu sou um público especializado em artes visuais. Eu fiz História da Arte, mestrado, doutorado, etc. Agora, sei lá, eu fui em muitas bienais do mundo. Eu fui há um mês atrás em Bienal de Sharjah, nos Emirados Árabes. E para quem trabalha na área é um momento de muito aprendizado, né? Porque você vê coisas, se não fosse aquela reunião efêmera, como Carnaval, como Rock in Rio, você não teria visto. Uhum. E acho que para os lugares onde elas acontecem também, são momentos de formação. E aí sim tem um lado educacional muito bacana e tem um lado também de proporcionar o prazer e o lazer ao público, né? Assim, por exemplo, alguns artistas da Bienal do Mercosul, como Ismael Monticelli, Felipe Vecchi, Eduardo Montelli, Lorenzo Boist, todos eles aqui de Porto Alegre, Larissa Machado também, são pessoas que até onde eu sei, uma das suas primeiras experiências positivas foi indo na Bienal do Mercosul. Então, o Ismael, por exemplo, fala que ele desejou ser artista, até fez um post no Instagram sobre isso, vendo uma instalação do Tunga, acho que na 5ª Bienal, no Cais. Então, assim, eu acho que ela muda trajetórias e acho que é um investimento de dinheiro, assim como um festival de música, que possibilita essas fricções, que geram novos artistas, que geram discussões, que geram encontros, que geram amores, que geram medos de imagem também, né? Assim, claro, uma Bienal você está exposto a culturas, crenças, visões de mundo, narrativas que não são a sua também. Então, acho claro que a origem de uma Bienal tem uma origem colonial lá nas exposições universais, sim. Né? Assim, o modelo é bem século XIX, Bienal de Veneza, etc. Mas acho que tem formas delas seguirem fazendo sentido no mundo hoje em dia. Assim. E acho também que é uma maneira, assim, de quem aqui de Porto Alegre, infelizmente, não tem privilégio, a grana, a oportunidade de poder viajar, etc. Pelo menos cada 2 anos tem a Bienal do Mercosul e entra em contato com coisas que se não fosse a Bienal não teriam contato. Assim. E acho que isso é muito rico. Assim, é muito importante, né? A gente considera que é uma Bienal de artes, mas geralmente é focada em artes visuais ou plásticas, né? Sim. Como incorporar as outras artes, as 7, as outras todas que tem na lista, assim, né? Amigo, é missão impossível, né? Eu acho que, enfim, igual a Bienal de Veneza, ela tem um ano artes visuais, outro ano teatro, cinema. Eu acho que, por exemplo, a nossa Bienal, curiosamente, ela tem muita coisa de artes visuais, tipo vídeo, pintura, escultura, instalação, etc., e tem várias coisas de música e som. Calhou que a gente chamou artistas que lidam muito com som. Nossa Bienal, por exemplo, não é uma Bienal que tem muita performance, coisas mais físicas e efêmeras, e falo abertamente, assim, porque também pensando em orçamentos, coisas são muito caras mesmo, né? A gente chegou a pensar em várias possibilidades, mas é um dispêndio de dinheiro muito maior. A gente privilegiou em focar em mais lugares, fazer exposições bacanas em mais lugares, do que fazer muitas ações efêmeras de trazer muitas pessoas de fora. Mas programas públicos aconteçam muita coisa com pessoas aqui de Porto Alegre mesmo. Mas eu acho que é isso, assim, seria um sonho poder fazer uma programação de Bienal que ela fosse mais ampla para todas as artes, mas eu acho que é sempre um pouco
megalomaníaco demais, né, assim. E essa presença digital, porque essa geração Z, milênio, né, todo mundo está conectado. Então, ela talvez aconteça muito no digital, assim, da discussão, de ver coisas. Tem uma preocupação dessa presença digital além do físico? Assim, eu acho que não em obras, sendo bem honesto, a gente não tem nenhuma obra, assim, de web art ou de coisas mais assim, mas acho que foi uma preocupação muito nossa, infelizmente, mas felizmente também com as redes sociais, de que a gente tivesse uma presença Instagram, etc., tivesse uma linguagem que tivesse sentido, que foi inclusive uma piada, quando saiu o design que o Estúdio Margem fez, algumas pessoas comentaram que parecia que foi feito no Paintbrush, que eu achei muito interessante, assim, porque tem uma ideia de design que parece muito, assim, feito em casa, e tem uma jogada meio hipster, que é um pouco a linguagem dele de brincar com isso, mas foi engraçado, vocês olharem no post do Instagram, tem lá vários comentários, parece que é Paintbrush, qualquer um faz isso é design, não é design, então acho que teve uma discussão bacana. Mas eu acho que essa presença das redes, assim, que até quem comanda isso é uma profissional incrível que tem que ser dita, que é a Stephanie, aqui de Porto Alegre, é a maneira de conectar a população e o público com o que está acontecendo aqui, mas não só o pessoal daqui, mas quem não está aqui também. Né? Assim, então, eu acho que isso é muito importante. Mas, assim, obras para a internet a gente não tem, assim, na Bienal. Rafael, tem uma questão geopolítica na Bienal do Mercosul que está presente desde sempre. Ela surgiu com esse título e, efetivamente, com um olhar curatorial para divulgação de artistas e obras, contextos artísticos do continente latino-americano. Isso se manteve nas primeiras edições, depois foi ampliado e desde meados da sua trajetória é uma questão que é deambulante, é meio pendular. Às vezes a Bienal torna-se mundial no seu conceito, às vezes ela volta de novo a olhar para o continente, não só apenas para o continente, às vezes até para a região aqui do Cone Sul mesmo, mais especificamente, e nos últimos tempos já estava até abrindo mão do nome Mercosul, que até voltou. Mas teve uma ou duas edições que era a Bienal. Como você lida com isso, lidou nessa edição e como você vê em geral? Isso, porque há argumentos a favor e contra, que eu também acolho os dois lados, para que seja uma Bienal que tenha especificamente esse viés do Mercosul e também que ela seja uma Bienal do mundo. Mais uma pergunta de $1 milhão. Não, eu acho assim, eu tenho muito respeito pela trajetória da Bienal. Quem fez a primeira Bienal foi o Frederico Moraes, grande curador, que vive lá no Rio de Janeiro, já nos seus 80 para 90 anos, se eu não estou enganado. E acho que ela fazia todo sentido como a primeira edição de ser uma Bienal do Mercosul, pelo tratado, e também por ser aqui em Porto Alegre, que tem essa região que tem relação com a fronteira, região também que tem um histórico, né, assim, com ideias de independência do Brasil e mais proximidade, por exemplo, dos países aqui da Argentina, do Uruguai, enfim, tem uma série de questões históricas que sabem muito melhor do que eu a respeito. Agora, sim, uma discussão minha o tempo inteiro, era muito engraçado ter essa discussão com a Ina, que ela é da República Dominicana, ela é caribenha, né, e claro, e o Caribe também, quem é de lá muitas vezes não se considera latino-americana, mesmo ela que fala espanhol, se bem que eu acho que ela até, enfim, não tem problema com o termo Latinoamérica. Mas ela, por exemplo, em muitas reuniões ela falava assim, não, mas é uma Bienal que tem essa relação com a América Latina. Eu falei, bom, para alguns curadores tem, mas para mim, existencialmente, eu não me interesso por isso. Ou seja, eu acho também que tem um problema que, quer dizer assim, por exemplo, eu trabalho no museu nos Estados Unidos, que meu cargo é um cargo de arte moderna e contemporânea latino-americana. Então, claro que eu sou brasileiro, me considero latino-americano, falo castelhano, viajo, pesquiso, me interesso, etc. Porém, existencialmente, eu não me interesso exclusivamente por isso. E trabalhando nos Estados Unidos, que é um lugar que essas caixinhas, as identidades culturais são muito fechadas às vezes, eu sinto que há um interesse das pessoas de lá, os brancos estadunidenses, queridos, mas enfim, mas as pessoas nascidas e criadas lá, de que a gente que não nasce no norte hegemônico fique na sua caixa. Então, se você é indiano, você trabalha com arte do sul da Ásia. Se você é da Austrália, você vai trabalhar com arte da Oceania. Se você é brasileiro, você trabalha com a América Latina. Então, mesmo antes de lá, eu sempre me interessei pela América Latina, mas sempre me intrigou quando eu encontro curadores, colegas, enfim, pessoas em geral, que só se interessam por isso, né, assim. Então, quando rolou o convite para cá, eu pensei, a gente tem que ter uma presença forte latino-americana, porque a Bienal tem histórico, porque eu particularmente me interesso em Tiago, todo mundo se interessa,
sendo bem honesto, a questão orçamentária também faz total sentido, porque a gente está aqui, as obras viajam por aqui, que não traz coisas da Nova Zelândia para Porto Alegre, seria uma fortuna. Porém, contudo, todavia, eu tenho feito muitos projetos com pessoas que não são da região, né? O Vídeo Brasil, que eu fiz lá no Sesc 24 de maio em São Paulo, em 2023, tinham vários artistas chamados Sul Global, não tinham só pessoas da América Latina, né? Então a gente foi pesquisando e pensando e tentando dosar a respeito, mas o primeiro critério para mim sempre é a qualidade dos trabalhos, assim, e as conversas. Então, acaba que uma Bienal que a gente tem, digamos assim, eu não tenho isso na cabeça agora, metade dos artistas latino-americanos, talvez um pouco mais de metade, 7, talvez uns 40, 45, mas tem sim pessoas, né, dos Emirados Árabes, tem artistas da Jordânia, tem gente da Índia, tem gente dos Estados Unidos, aí também tem a discussão também desse medo de, ai meu Deus, quantas pessoas dos Estados Unidos? Eu falei, gente, mas são artistas incríveis, grande parte deles não é branco também, são pessoas que vêm de um contexto periférico, então particularmente eu não estou muito preocupado com essa culpa de, meu Deus, coloquei um estadunidense na Bienal do Mercosul. Eu acho uma coisa assim muito, sei lá, assim, eu não consigo me identificar. Quem se identifica e tem esse purismo, eu absolutamente respeito, mas eu essencialmente não me identifico muito com isso. Então a gente foi meio que montando. Curiosamente, eu acho que uma Bienal, além desses lugares, né, geográficos onde a gente vem, acho que é uma Bienal muito periférica no sentido de grande parte dos artistas ter vindo da classe trabalhadora. Então, assim, a gente sabe que o contexto das artes visuais ele segue sendo muito elitista no mundo todo, não só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas, curiosamente, você pega artistas como Diedrich Bracken, dos Estados Unidos, que é um cara de uma família pobre do Texas que aprendeu a fazer têxtil e a tecelar a tecer com a avó, entendeu? Assim, uma mulher negra do Texas, né? Do Texas não, do sul dos Estados Unidos. Então, acho que tem esse dado que acaba conectando todo mundo, mais do que um blocar geográfico das pessoas, né? Assim. Mas é isso, eu acho que é uma discussão que ela é pertinente, sim. Eu respeito colegas que querem trabalhar só com a América Latina. A minha 10ª edição, por exemplo, que eu fiz da Bienal, que o Gaudêncio Fidelis, curador-chefe, era uma edição só de América Latina. Eu super entendia na época porque ele queria fazer aquilo. Acho que a Bienal tem esse histórico, mas eu acho que, especialmente, voltando para redes sociais, etc., a gente vive num mundo, sem querer parecer meio velho falando isso, a gente vive num mundo tão conectado, assim, que tudo aqui agora, ao mesmo tempo, como diria o filme, que eu não vejo muito, para mim, assim, porque interessar só pela região, assim, sabe? Uma recomendação, talvez... Bom, talvez fazer uma pergunta fora Bienal para dar uma acalmada no cérebro, assim. Durante a pandemia, tu fez uma série de podcasts, 100 e tantas, ou não sei quantos ficaram no final, entrevistas com curadores, que é uma aula, né? Eu assisti todos e é um prazer. Todos. Socorro. Foi podcast, a gente sai caminhando e ouvindo, né? Uns, assim, memoráveis, com coisas que me mudaram, assim, a minha forma de pensar. Tu acha que isso te preparou para esse processo de uma Bienal, assim, aquele ouvir tudo aquilo? Olha, ótima pergunta. Eu acho que isso me preparou para a vida, acho que me deu uma segurada na saúde mental, porque eu sou muito workaholic, eu fiquei muito entediado na pandemia e falar tanta gente foi muito legal. Mas eu acho que também me fez entender melhor um certo perfil da curadoria no Brasil. Porque 103 curadores que eu entrevistei, por exemplo, muitos deles, eu diria que 80% das pessoas nunca... Ninguém é obrigado a fazer isso, tá? Que fique bem claro, mas nunca, mais ou menos 80%, nunca nenhum texto fez sobre um artista não brasileiro. Isso me choca muito. Talvez porque a minha formação também é muito peculiar. Quando eu comecei a História da Arte na UERJ, no Rio, eu fiz trabalho de final de graduação sobre, sei lá, Peter Greenaway e a Gula nas artes visuais. Depois fiz mestrado em Renascimento em Portugal. Desculpa, bati no microfone. Depois comecei a trabalhar com o Brasil mais diretamente. Então acho que eu vim de uma coisa assim, muito Renascimento, Europa, depois caí em Brasil, arte contemporânea, e minha cabeça ela é muito bagunçada. E antes das artes visuais, eu trabalhei muito tempo com cinema, com festival de cinema. Então, sei lá, eu via Glauber, Abbas Kiarostami, depois, sei lá, Ang Lee. Então, para mim, eu não tenho muito essa coisa de não vou ver o Wong Kar-wai porque ele é de Hong Kong, eu sou do Brasil, eu odeio isso, não sou disso. Então, assim, acho que um curador uma hora me ensinou como que, para o bem e para o mal, que quem escute julgue isso, a curadoria no Brasil é muito autocentrada, né? Então o Brasil é o começo, o meio e o fim de tudo. E que legal, né? Porque é um país incrível, né? Tem artistas incríveis e tal. Mas me chocou um pouco perceber que grandes curadores que eu admiro nunca escreveram sobre artistas gringos, nunca fizeram exposições fora do Brasil, nunca se interessaram também por América Latina, porque você poderia falar, não, ok, Sim. eu vou ser Maraci Amaral, que eu não tive o prazer de entrevistar ainda. Maraci fez a Bienal Latino-Americana lá em São Paulo, né?
Então, assim, a gente não tem isso em várias gerações, não só a minha. Então, acho que isso também me fez ter mais certeza que talvez uma assinatura própria, um percurso mais autoral meu, poderia tentar misturar tudo. Uma pessoa que eu entrevistei, já que você citou o Curador Uma Hora, que me identifico muito, não à toa a gente trabalhou junto, é a Solange Farcas, né, que criou o Vídeo Brasil, que é a pessoa que fez, sei lá, as primeiras exposições de arte contemporânea africana no Brasil, né, assim. A Solange é uma pessoa que nos anos 90, 2000, ia para a África, ia para os Emirados, ia para a Sharjah, viajou o mundo inteiro, foi para o Irã, foi para o Líbano. Então, acho que é um perfil, na minha opinião, infelizmente, ainda muito raro no panorama das artes visuais no Brasil, mesmo na minha geração. Então, acho que talvez a Bienal do Mercosul e outros projetos meus tentam, muito embebidos pela experiência de vida, né, que o Curador Uma Hora gerou, tentar contribuir com coisas um pouco mais, não sei se cosmopolita é o termo, mas um pouco mais misturadas, mais fragmentadas, mais com ingredientes de diferentes lugares, assim, entendeu? Talvez mais cruzamento entre essas perspectivas. Totalmente, claro, assim, porque a gente tem muito em comum, né? A primeira vez que eu viajei, por exemplo, para o sudeste da Ásia, fazer um projeto lá em Hong Kong, fui pesquisar, fui para Singapura, para a Indonésia, para Filipinas, eu fiquei chocado, assim. Claro, eu tive o privilégio de uma pessoa lá pagar minhas passagens, uma instituição pagar para eu ir. Foi uma viagem que mudou minha cabeça, porque tem tudo a ver. A gente era colônia europeia, assim como eles também eram, que a gente não cruza para lá porque é caro, porque é longe, porque tem barreiras linguísticas. Então, aí começou uma abertura de cabeça do tipo, por que não misturar essas pessoas, né? Por que o Brasil, que de novo, é incrível, mas por que a gente tem que ficar tão preso também ao Brasil, né? Assim, tem um texto da Hélio Oiticica que ele chama Brasil Diarreia, que ele fala um pouco sobre isso, que o Brasil, que ele não queria fazer uma arte que fala da brasilidade, porque para ele o Brasil é uma grande diarreia, uma brincadeira também com a antropofagia lá do Oswald, né? É o que sai. Acho que faz muito sentido, assim. E essas minhas exposições forem uma boa diarreia nesse sentido, acho que eu fico contente também, assim. Rafael, você falou da Solange Farcas agora, citou sua ligação com o cinema. Mas, salvo engano, acho que você falou na coletiva de lançamento dessa Bienal que muito pouco, quase nada, nessa edição teríamos de vídeos. É isso? Tem muito vídeo, na Ou verdade. o contrário? Acho que é o contrário, amigo. Tem muito vídeo. Você teria... É. De qualquer maneira, eu sigo com a pergunta, porque já faz um tempo dessa coletiva. Qual é essa ligação que você tem especificamente com o audiovisual e as conexões, os diálogos com as artes plásticas, a pintura ou outros suportes como a pintura, como a escultura, a performance, etc. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz um curso técnico lá no Rio em produção de TV e vídeo. E aí, daí, por várias coisas que não vou entrar nisso agora, eu comecei a trabalhar com festivais de cinema. Então, eu trabalhei com produção em festivais de cinema, comecei com festivais de curta-metragem. Então, o primeiro festival que eu trabalhei foi o Festival Brasileiro... já está na PUC, né? Então, maravilhoso. Foi o Festival Brasileiro de Cinema Universitário, o FBCU. Por exemplo, eu acho que eles estudaram aqui. Os primeiros cursos do Felipe Matzenbacher e do Márcio Reolon, Sim, por exemplo, eu vi lá. Os primeiros curtas, sei lá, do Marco Dutra, Juliana Rojas, depois da ECA USP, lá, enfim, aquele pessoal lá da FAAPTOR também. Então, nasceu daí a minha relação com audiovisual, e daí eu fui trabalhando em festival de cinema, um atrás do outro e tal. E aí depois eu fui fazer graduação em História da Arte. Então, eu venho primeiro do cinema, depois das artes visuais. Então, acho que isso acaba afetando tudo. Então, a primeira vez que eu fiz curadoria foi numa mostra de cinema que é muito bacana lá no Rio, e que quem é de cinema certamente conhece, que é a mostra do Filme Livre. Então, eu fazia produção lá, depois comecei a fazer curadoria. Aquele processo muito louco, né, que também lembra o Cine Esquema Novo daqui, né, de você ter as inscrições, mandam 150 curtas, você vê tudo, escolhe 30. Então, acho que isso me afetou muito e acho que também me dá esse caráter de, sei lá, me jogar em viagens e lugares e artistas sem grandes pré-expectativas, né? Porque o cinema, os festivais, tem as delícias. Você entra ali, vai ver, sei lá, a Nora, você não sabe quem é o Sean Baker, de repente você ama, você pesquisa o restante. Acho que nas artes visuais tem um dado que é muito mais a partir do convite de quem você já conhece e menos de um mergulhar no que você nunca ouviu falar. Os festivais de curso são muito bonitos por isso. E eu acho que sim, que meus projetos são muito audiovisuais por isso, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante, que, claro, o cinema, quem faz audiovisual, é muito bacana, porque como uma amiga minha me falou uma vez, né, você faz um vídeo, esse vídeo pode estar em 5 exposições ao mesmo tempo no mundo, entre largas aspas, sem gastos, né? Que você não manda transporte, você manda um e-transfer, né, o gasto é lá com equipamento. Agora, como também programar vídeo numa Bienal, qualquer exposição que seja, de forma que o público tenha conforto para ver,
que não sejam, na minha opinião, né, pelo menos, filmes de 1h30, né, que ninguém vai ver um filme de 1h30. Não seja monótono, né? Sim, porque é difícil. E se for uma coisa assim, mais cabeça ou mais longa, que é importante ter também, acho que numa Bienal, que você tenha uma estrutura para conseguir ver. Sim. Assim, porque eu acho que é muita pretensão. Sei lá, eu cansei de ver exposições pelo mundo. Você entra, tem uma TV desse tamanho, você começa a ver, você vê a plaquinha, é um filme de 2 horas. Você fala assim, quem vai ver esse filme de 2 horas em pé, aqui, né? Vira um festival de cinema de pé. Exatamente. Assim. Então, acho que Bienal do Mercosul tem muito vídeo, sim. Tem trabalho, também foi uma polêmica engraçada nas redes sociais. 0 Hora fez uma postagem falando da Bienal, usou uma imagem de uma artista que é Kira Shonorica, que trabalha com inteligência artificial. Aí o pessoal sentou o pau, assim, não, porque a inteligência artificial isso não é arte, isso não pode estar na Bienal do Mercosul. Que acho uma discussão maravilhosa, porque a gente tem inteligência artificial em todos os lugares. O Google Maps inteligência artificial, né? Assim, então, não sei que as pessoas acham que é inteligência artificial. Mas, enfim, é interessante pensar como a Bienal tem, sim, vídeo, tem trabalho com som, a gente vê que ela é bem audiovisual, mas também tem esse contraste, e na mesma sala tem um vídeo assim, 3D maravilhoso, junto com uma artista que faz tecelagem, entendeu? Então acho que me interessa essa mistura. Esse raspar das coisas. Né? Acho que sim. Eu acho muito interessante, vendo a lista, né? A gente tem uma questão de representatividade muito presente nessa Bienal, né? Então, olhando para os artistas, a gente encontra pessoas nativas de diferentes continentes, né? De povos nativos, artistas LGBT, artistas negros, que nem tu tinha comentado, e também agora, como tu mesmo disse, a questão da classe trabalhadora, né? Como é que vocês viram essa importância? Isso foi um critério, além da qualidade do trabalho, além do teu próprio interesse por essa mistura, como tu bem disse? Isso foi um fator também na hora de selecionar esses artistas? Eu acho que assim, objetivamente não. Eu acho que eu sou interessado por bons trabalhos e ponto. E claro, também não tenho, né, uma ficha biográfica de todos os artistas da exposição, pelo que eles passaram. Eu sempre falo brincando que é a Luciano Huckização das artes visuais, esse biografismo, né? Quem sofreu mais, que quem... Eu não tenho isso de cabeça. De alguns eu tenho, inclusive a gente está se conhecendo aqui nos bares da vida, e dia desses uma pessoa contou uma história de vida e todo mundo começou a chorar. Foi uma coisa para ele, meu Deus, que loucura, né? A gente não sabia isso antes. Mas eu acho que mas acho que isso aí que você falou é reflexo da própria equipe curatorial, porque veja, tanto eu, quanto Ina, quanto Thiago, quanto, claro, não sei de todo mundo, mas Fernanda, até onde sei, a Marina, a Ana, a Michelle e a Andréia são pessoas que também são frutos de classe trabalhadora, né? Pessoas também que são frutos, sei lá, de culturas e pessoas não brancas, né? Assim, a família da minha mãe é toda afro-brasileira, né? A família do meu pai já é uma família branca. Então, enfim, tem misturas as mais variadas na equipe e acho que esses lugares de fala, as intersecções todas muito doidas nossas, desembocam no que é a seleção da Bienal também. Eu acho que esse critério classe trabalhadora, esse acho que é o mais gritante na gente, assim, porque a gente em dados momentos discutiu e falou, cara, a gente chamar essa pessoa, que a Bienal pode ser uma grande oportunidade, e chamar essa outra pessoa, ter várias oportunidades, e que vem de um contexto muito privilegiado, não resta muita dúvida que a gente vai fazer, né? Assim, isso eu falo o tempo inteiro. Agora, essa objetividade de não vamos trabalhar com artistas brancos, eu na minha cabeça não tenho, assim. Acho que é importante ter uma diversidade de pessoas de diversos lugares, mas não é um critério de corte inicial, meu. Assim, nem é, até onde eu conheço, da Ina e do Thiago, mesmo eles sendo 2 pessoas negras, né? Assim, então, era um dado assim, que a gente ficou pensando mais nos artistas e menos nisso, mas acabou acontecendo. Acho que essa diversidade geográfica talvez mais, assim. Por exemplo, a gente queria muito ter conseguido convidar alguém da Oceania, né? E pesquisou, e pesquisou, e pensou, e pensou, e pensou, e não chegou numa pessoa. A gente não tem, mas que a gente tenha muitos artistas afro do mundo todo, a gente não tem um artista nascido e criado que vive no continente africano, por exemplo, diferente da Bienal do Alphonse Rugg, 2 edições atrás. 2 não, 3, dessa é a primeira Bienal. Então, enfim, mas é isso, também a Bienal não vai salvar o mundo, né? Assim, a Bienal você tenta ter uma série de cruzamentos e presenças, mas ela é uma edição de uma coisa só, né? Na próxima edição vem um outro curador com outro interesse e dá um outro recado, né? Assim, então, não dá para tentar dar conta de todas as intersecções possíveis, né? Tem uma discussão nas artes, assim, dos anos 90, anos 90 talvez para cá,
que é o museu como obra, né? E o curador como artista. Tu tem uma distinção disso, assim? Ou tem um momento de assim, não, eu vou pôr isso aqui porque eu quero dizer uma coisa específica? Não precisa dizer o que é, Eu né? não sei, Mas, não sei disso não. Não, eu acho que todo ato curatorial, ou seja, não só a exposição, porque curadoria não é só fazer exposição, né? Mas eu adoro fazer exposição. Então, assim, eu vou falar de exposição, então. Mas toda exposição, assim, eu acho que ela tem uma coisa de... Quando você convida as pessoas, divide o espaço, pensa a ordem das coisas, faz essa Bauhaus cada um, né? Isso não está aqui, esse copo tem que estar aqui, esse tem que estar aqui do lado, essa coisa toda. Eu acho que sim, eu acho que tem um dado aí meio, eu não sei se artístico é o nome, mas tem uma coisa aí meio... artística, né? Você criar uma narrativa, pensar quase que uma decoração de sala mesmo. Eu não sei, eu acho uma coisa meio carnavalesca aí também, né? Assim, acho que essa metáfora do carnaval da curadoria, não é uma metáfora, mas acho que essa relação, ela realmente faz sentido, né? Assim, tem a coisa de orquestrar um espaço, orquestrar uma narrativa, mas é isso, mas eu não me considero um artista, né? Assim, eu acho que tem muito a ver com a edição também, né? Eu acho que pensar a edição do cinema e a curadoria, acho que tem mais a ver, talvez, do que esse lugar, às vezes, meio demiúrgico do artista, com a maiúscula, né? Que é um processo de editar, é um processo de... E é um processo que a gente não fala muito também, mas que é isso aqui, né? É muito oral, da fala, do convencimento, do convite, e é muito terapêutico também. Então, assim, isso ninguém fala muito, eu acho. O tempo que a gente foi como curador, falando com as pessoas, convencendo, explicando a importância, falando de dinheiro, convencendo um artista, olha, você queria muito mostrar isso, mas a gente tem dinheiro para isso, por exemplo, vai ser incrível também. Eu acho que tem uma coisa aí muito intensa e muito afetiva também, né? Agora, assim, me colocar no lugar de artista, nunca penso muito nisso, não. Essa comparação com o editor é bom, porque se pensar no maestro, ele está orquestrando uma coisa que é direcionada para ele ali, né? E ele coordena o movimento, né? Mas o editor é aquele que tem a coisa pronta e ele vai organizar. Né? É um grande Adobe Premiere, eu acho, em certa medida, assim. Rafael, você falou aqui em vários momentos de uma Bienal não salva o mundo, falou em disco voador, em carnaval um espetáculo. Uma das questões que sempre se coloca em eventos como bienais, especialmente bienais de artes visuais, é a questão de como aproximar o público comum, o público mais leigo em artes visuais, desse universo que tem seus códigos, tem suas linguagens, tem seus históricos, que as pessoas não necessariamente conhecem de antemão e que muitas vezes cria-se por essas pessoas e também por uma questão de entorno e de mídia, historicamente, etc., uma estigmatização a respeito de uma linguagem que seria cifrada das artes visuais e fechada apenas para iniciados. Como é que você vê essa questão e soluciona, acho que daí já adiantando talvez algumas das estratégias da curadoria educativa pedagógica dessa Bienal para tentar, de alguma forma, aproximar o público, não apenas pelo espetáculo em si, que é uma das estratégias que se lança a mão nesses eventos e que acho absolutamente legítima que assim seja, mas que não pode ser apenas isso. E aí eu concluo lembrando que ainda numa cidade que não é Porto Alegre, que não é um polo metropolitano do país, não é exatamente uma cidade periférica, mas também nós não estamos falando de Rio e de São Paulo. Então tem uma série de questões aí que eu acho que uma Bienal pode ter uma ação interessante. Sim, ótima pergunta. E dificílima também. Não, eu acho assim, eu acho que tudo começa com a seleção de obras, né? E de artistas também, claro. Eu acho que quando pensa uma Bienal, você tem... Primeiro, claro, começa tudo com espaço, como foi no começo, mas eu acho que começa também você entendendo quais artistas fazem sentido, como ter um balanço entre artistas que a gente vê as obras e sabe que elas são quase uma piada interna para quem é um público muito especializado. Acho que eles são importantes estar ali sempre. E como ter outros artistas que você sabe que o que eles fazem como imagem tem um apelo popular ou supostamente atinge um público não especializado de uma forma mais direta. Eu acho que para meus projetos sempre tem uma reflexão de como equilibrar isso. E na dúvida eu sempre tendo para o público não especializado, que é o lugar de onde eu vim.
né, assim, de uma família onde, sei lá, a primeira pessoa a fazer a universidade fui eu, né, assim, minha mãe nem o ensino fundamental pôde terminar, assim, então eu acho que eu penso muito nisso, como sempre falo brincando, mesmo depois do falecimento dela, eu faço exposições para minha mãe ir e de alguma maneira se entreter com elas e pescar alguma coisa da exposição. Então acho que a seleção de imagens e obras é importante, sim. Eu acho que aí tem também como é que você coreografa isso no espaço, como é que você cria espaços, aí voltando à sua questão dos estalos, né? Que mais que o título dos estalos pareçam assim peculiares, mas a organização espacial cria uma lógica ali interna. E aí você falou do educativo, e aí não é bem só educativo, mas também é o editorial da Bienal. Como é que você acompanha essas obras de textos que de alguma maneira não são hiperacadêmicos, que não é para ser isso, que não explicam a obra, mas também de algum material que o público entenda mais o contexto que ele artista e também se jogue naquilo e tire suas próprias conclusões. Porque eu acho que também tem uma coisa meio burra nas artes visuais, às vezes, de achar, nas exposições grandes, às vezes, de achar que você tem que explicar a obra para o público. Ou seja, minha mãe ia ver a exposição, como ela era costureira, a grande preocupação dela era como é que montava as obras. A primeira exposição que ela viu comigo foi o Anthony Gormley, no ICB do Rio, e a piração dela é como é que içaram esse bronze e prenderam isso no teto para isso funcionar. Porque ela era uma escultora também, em certa medida, né, assim, fazendo costura. Então, acho que é tentar mostrar para o público que as obras têm várias abordagens, assim. Agora, acho que a seleção de obras é a grande coisa. Eu acho que coisas muito espetaculares, espetáculo pelo espetáculo, não me interessam muito, como outras bienais fizeram. Agora, eu acho que também não sou um curador de nenhuma forma, como eu falo brincando às vezes, daquelas obras do miudinho, tem uma sala enorme, assim, vazia, tem uma coisa ali, um pó, e um texto citando Deleuze e Guattari, não é muito a minha onda também. Eu acho, assim, eu sou uma pessoa muito da cultura pop, acho que é muito visível pela maneira como eu falo, brinco, etc. Então, eu acho que sim, eu gosto de coisas espetaculares, mas espetaculares que façam, sei lá, um sentido crítico para a pessoa fazer o espetáculo também, né? Sei lá, eu acho o Andy Warhol um artista genial, assim, entendeu? Acho o Liechtenstein nos Estados Unidos genial também, assim como aqui no Brasil, sei lá, o Wesley Duque Lee era genial também, assim. Então, acho que a Márcia X, né, era genial lá do Rio. Então, assim, quando você consegue jogar com artistas que articulam imagem de maneira que é crítica, mas ao mesmo tempo tem os dois pés em algo mais popularesco, acho que funciona muito. Mas vem de seleção de obra, né? Assim, eu acho que tudo começa quando você pensa as obras, que tem coisas que não funcionam num contexto de bienal, mas funcionariam numa exposição individual, retrospectiva, daquele artista num lugar tal, né? E você falou de Porto Alegre, não sei, claro, talvez socioeconomicamente, entendo o que você quer falar, mas eu acho que é uma cidade muito... É um grande polo de artistas visuais incríveis, né? Acontece que muitas pessoas saem da cidade, né? Assim, que é uma lástima, né? Tem uma formação grande, né? Por exemplo, pensa que a cidade Vera Chaves de Barcelos, de Letícia Ramos, de Luiz Roque, Regina Silveira, claro, obrigado. Letícia Lopes está na Bienal, que está em São Paulo agora. Então, acho que é uma cidade que ela é incrível. Aqui tem o Michel Zósimo, que vive aqui. Sim. Então, assim, tem muita gente bacana daqui e que não sei, eu acho que muitas vezes pessoas aqui não têm noção do quão incrível a cena é. Aqui tem mais espaços para mostrar os trabalhos que no Rio de Janeiro. Eu sempre falo isso, todo mundo fica meio chocado, assim, mas não só espaços dependentes, mas mesmo espaços institucionais. A gente não tem o Mário Quintana no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem o MAN do Rio, que é muito bacana, mas não tem um espaço para artista jovem. Tem o MAR, que é muito bacana e restrito. Temos o Museu Nacional de Belas Artes, está se revendo, mas tem limitações também. Então, assim, o Mário Quintana é incrível, você tem um edital, mandar as coisas, né? A proximidade entre as universidades também, que eu acho que não trocam tanto, eles poderiam trocar, mas Pelotas, Rio Grande, Caxias, aqui, tem um fluxo, ou poderia ter um fluxo, que o Rio mesmo não tem, né? O Rio vive, sei lá, de uma coisa meio de uma imagem de ex-capital do Império até hoje, assim, claro, a cidade é linda, etc. Mas tem muito mais espaço para o pessoal pirar e mostrar aqui do que lá. Aqui, esse ciclo de você fazer Marga em Santander, Força e Luz, Capitólio andando, no Rio você não tem isso, né? Então, acho muito bacana, eu tento debater muito aqui, porque eu acho que às vezes há uma certa baixa autoestima artística aqui, mas as pessoas não se dão conta do quanto tem gente boa aqui e como tem espaço para mostrar as coisas aqui, né? Talvez no Rio tenha mais um lugar anti-institucional, assim, lugares, ateliês, artistas que abrem, mostram para eles mesmos. Tem um circuito, me parece, muito pulsante, assim, de arte que não é tão visível, mas que está também criando uma tensão de discussão sobre arte que é importante. Sim, no Rio, você diz? No Rio, acho que sim.
Pessoal, a gente está chegando no fim desse episódio. Eu queria lembrar ao público que a Bienal do Mercosul começou hoje, né? E os espaços de exposição estão espalhados por 18 lugares em Porto Alegre, né? E na região metropolitana também. As exposições vão estar abertas até o dia 1º de junho, com entrada gratuita. A gente te espera lá. Quer dar uma palavra para o público sobre o que esperar? Não, eu queria agradecer quem está ouvindo, vendo. Eu acho que o que esperar, nem eu sei, enfim, mas é claro que tá na interpretação das pessoas isso. Mas acho que é uma Bienal que aponta para muitas direções e eu espero que as pessoas se surpreendam como a gente se surpreendeu no processo de compor a Bienal nesses 2 anos, com muitos altos e baixos e muitas temperaturas diferentes. Então acho que, como eu sempre falo, não se trata do público gostar da Bienal, mas sim do público se afetar pela Bienal. Porque pior do que gostar ou não gostar é você ver e ficar indiferente, né? Então, assim, Perfeito. que a Bienal não gere indiferença, mas que gere discussões acaloradas em diferentes temperaturas. Então, lembrando, essa mesa foi composta por Fernando Bacos, professor e coordenador do curso de design da FAMECOS, pelo jornalista cultural Roger Lerina e pelo curador-chefe da Bienal do Mercosul deste ano, Rafael Fonseca. A produção deste episódio é dos alunos e alunas Alana Borges, André Maciel, Malu Gomes e Gil Rocha. A gente agradece vocês pela participação nessa mesa hoje. A gente chegou ao fim desse primeiro estalo. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreva no canal do Laboratório de Jornalismo Integrado da FAMECOS para acompanhar nosso podcast sobre a Bienal do Mercosul, aqui no YouTube, toda terça-feira, ao vivo, às 13h30 da tarde. Também nos siga no Instagram, no @labj_famecos. Um abraço.